Fala moçada, tudo beleza? Última bateria de exercício dessa semana, equação de segundo grau, questõezinhas assim que não são muito comuns, mas são muito interessantes, faz a gente refletir um pouquinho sobre análise de como é que funciona os coeficientes e tudo mais, beleza? Acompanhe aí que vocês vão gostar, vamos que vamos! Então vamos lá, diz assim, ó, determine os valores de m na equação m ao quadrado menos 1x ao quadrado mais m menos 3x mais m mais 1 igual a zero, de modo que o número real 1 esteja compreendido entre as raízes. Olha só que interessante, tá? Tem aqui uma função do segundo grau, tá? Todos os coeficientes dessa função do segundo grau estão em função de m. Ó, o coeficiente a é quem? É m ao quadrado menos 1. O coeficiente b é quem? É m menos 3. O coeficiente c é quem? É m mais 1. Tá vendo? Bom, a função, né, apesar disso aqui ser uma equação de segundo grau, por que é equação? Porque tem uma coisa igual a zero, certo? Apesar de ser uma equação, isso daqui provém de uma função f de x que é igual ao quê? Ax ao quadrado mais bx mais c. Certo? Bom, e a função, ela desenha uma parábola que pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo, certo? Ele está dizendo o seguinte, que ele quer que é para a gente determinar esse m aqui, de modo que o 1 esteja compreendido entre as raízes. O que são as raízes? Então, se eu pegar essa parábola aqui, as raízes são os dois números em que a parábola, né, cruza o eixo x, né? Esses números podem ser iguais, a parábola só tangencia aqui, ou ela pode não ter raízes reais, a parábola só passa por cima, né? Então ele já está deixando claro de que o 1 tem que estar aqui no meio, ó. 1 tem que estar aqui no meio, compreendido entre as raízes, certo? Aí você, espertamente, pode falar assim, professor, mas ele não diz que a parábola é para cima, pode ser que a parábola seja para baixo. Veja, o a, m ao quadrado menos 1, pode ser negativo também. Se o m for 0, ó, dá menos 1, aí a parábola é para baixo. Se o m for maior do que 1, daí tudo bem, daí a parábola é para cima. Então, pode ser que a parábola realmente seja para baixo, né? Pode ser que a parábola seja assim também. Mas, de qualquer forma, seja a parábola para cima ou para baixo, o 1 vai ter que estar aqui entre as raízes. Vou chamar essa aqui de x1 e essa aqui de x2, certo? Bom, tem uma coisa muito interessante aqui, tá? Uma coisa muito interessante aqui que acontece aqui é o seguinte, ó. Sempre que ele fala de um número entre duas raízes, isso vai acontecer quando acontecer uma coisa bem específica. Quando f, né? F é a parábola, a função que está aqui antes do zero, né? Quando isso daqui, né? f de 1 vezes o coeficiente a for menor do que zero. Olha só, f de 1 aqui vai ser o quê? Vai ser positivo, né? E qual é o coeficiente de a nesse caso aqui? É negativo. Então, mais vezes menos, menor que zero, tá vendo? Agora, olha esse outro caso aqui. Né, quando a parábola for para cima, assim, ó. Nesse caso aqui, qual que é f de 1? É negativo, né? Vamos dizer que o y esteja aqui, né? Então, f de 1 aqui, ó. E nesse caso aqui, o f de 1 está aqui, né? Então, quando a parábola é para cima, quando a parábola é para baixo, né? O f de 1 é positivo e o a é negativo. Então, mais vezes menos, menor que zero, beleza? Agora, quando a parábola é para cima, o f de 1 aqui, porque ele está dizendo que o 1 tem que estar entre as raízes. Então, o f de 1 é o quê? Negativo. E o a é o quê? Positivo. Então, menos, né? Menos vezes mais dá menor que zero. Então, quando o problema fala de um número entre as raízes, basta fazer isso aqui, certo? Bom, nesse caso, então, eu vou jogar o 1 no lugar do x, tá? Vou jogar o 1 no lugar do x, vai ficar assim, ó. M ao quadrado menos 1 vezes 1 ao quadrado, que é 1, vezes m ao quadrado menos 1, dá m ao quadrado menos 1, mais m menos 3 vezes o x, que é 1. Então, 1 vezes m menos 3 dá m menos 3, beleza? Mais m mais 1, certo? Ó, então, isso aqui é f de 1, vezes o a. Quem que é o a? O a é m ao quadrado menos 1, vezes m ao quadrado menos 1, tem que ser o quê? Menor do que zero. Ó, então, agora eu tenho que descobrir qual é o valor de m que faz isso aqui ser verdadeiro, certo? Então, eu vou tirar entre parênteses aqui, ó.
Como está tudo mais na frente, é só esquecer, fingir que não tem parênteses, né? Então, essa daqui vai ficar o quê? M ao quadrado, certo? Esse menos 1 com esse mais 1 corta. Aí, M com M vai dar 2M. Né? Então, foi. E o menos 3, beleza? Então, isso aqui deu isso aqui, ó. Vezes M ao quadrado menos 1 tem que ser o quê? Menor do que 0. Bom, isso aqui a gente sabe fazer, né? Eu tenho que fazer o estudo do sinal disso, fazer o estudo do sinal disso, multiplicar os sinais e verificar onde que o sinal fica negativo. Correto? Então, vou fazer aqui, ó, o estudo do sinal desse aqui. Bom, isso aqui é simples, né? Isso aqui é M menos 1 vezes M mais 3. Mas, ó, professor, muito rápido, assim, não entendi, né? Então, tá, ó. Como aqui é negativo, quer dizer que um vai ser menos, o outro vai ser mais. Como aqui é 3, né? Ou melhor, como aqui é menos, então eu penso em dois números que multiplicados dá 3 e que a diferença vai dar o quê? 2. Então, 1 vezes 3, 3, e 3 menos 1, 2. Então, é esse. É o 1 e o 3, né? Mas onde é que vai ficar o 3 e o 1? Vai ficar no mais, no menos? Onde é que vai ser? Então, como esse aqui é mais, então o maior deles, que é o 3, fica no mais. Porque daí vai ficar assim, ó, mais 3m menos m vai dar mais 2m, tá? M vezes m ao quadrado e menos 1 vezes mais 3, menos 3, beleza? Então aqui as raízes. Então esse aqui, as raízes são o quê? M igual a 1 e aqui m igual a menos 3, beleza. E esse daqui? Bom, esse daqui é m mais 1 vezes m menos 1, certo? Ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, então é a soma vezes a diferença. Então, aqui a raiz é o quê? Menos 1, e aqui a raiz é o quê? É mais 1, beleza? Então, essas são as raízes. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou fazer o estudo do sinal aqui em cima e já vou colocar embaixo a multiplicação e embaixo já vou colocar a solução, tá? Então, essa daqui eu vou fazer o estudo do sinal dessa. Essa daqui eu vou fazer o estudo do sinal dessa. Essa daqui eu vou colocar a multiplicação dos sinais e a resposta, tá? Então, veja só, as raízes aqui são o quê? Menos 3, menos 1 e 1. Então, eu vou colocar três direções aqui, ó. A direção do menos 3, do menos 1 e do 1, certo? Aqui é do menos 3, aqui é do menos 1 e aqui é 1, beleza? Então, essas duas, as raízes são 1 e menos 3. Então, a raiz aqui, ó, menos 3 e 1, certo? A concavidade disso aqui é para cima, ela faz assim, ó. Então, quer dizer que aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. Beleza, fiz o estudo do sinal daquela primeira. Agora, da segunda. M ao quadrado. Então, as raízes são para cima. As raízes são menos 1 e 1. Tá aqui, ó. Menos 1 e 1. Então, concavidade para cima também, porque M ao quadrado. Então, aqui é menos, aqui é mais, aqui é mais, aqui é mais. Beleza. Agora, eu vou fazer a multiplicação dos sinais, né? Porque é esse vezes esse. Então, multiplicação dos sinais. Mais vezes mais, mais. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais, e mais vezes mais, mais. Então, ele quer saber o valor, o M tem que ser tal que tudo isso daqui, que é isso daqui, que é isso aqui, seja o quê? Menor do que zero, ou seja, negativo. Então, é isso aqui, ó. Aqui está o menos 3, e aqui está o menos 1, então o M está aqui, ó. Aqui que é negativo, o resto deu positivo, né? Menos aqui, beleza? Então, ele pergunta, determine os valores de M para que a equação... né? Para que a equação total igual a zero, de modo que o 1 esteja compreendido entre as raízes. Então, para que o 1 esteja entre as raízes, basta que o m daquela equação esteja entre o menos 1 e o menos 3. Beleza? Né? O m não pode ser 1, né? O m não pode ser 1, né? Porque se aqui for 1, 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 dá 0, isso aqui não é equação de segundo grau, né? Daí ela não tem raízes, né? Mas quando a gente faz isso aqui, não entra a possibilidade do m ser igual a 1, né? Daquilo ali ser igual a 0, né? Então fica aqui. Mas, de qualquer forma, tá? Eu fiz essa... tive atenção a isso para a gente não esquecer, né? Não, vamos sempre dar uma olhadinha, ver isso aí, né? Então aqui, ó, m pertencente aos reais, tá o quê? Menos 3 menor do que m, menor do que menos 1. Certo? Aqui é a solução. Beleza? Tá. Agora vamos ver o segundo e o terceiro já aqui. Já tem duas aqui, ó. Tudo assim, ó. Determine os valores de m na equação igual a zero, tá? Semelhante, de modo que o número real 0 esteja compreendido entre as raízes. Tá? Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que agora, ó, x1 tá aqui,
x2 está aqui, quem é que está aqui? O eixo y. O eixo y está aqui, ó. Tá? O eixo y está aqui, ó. Aqui está o zero. Tá? Olha só, esse de baixo é a mesma coisa. Ó. Determine m para que a equação tenha uma raiz positiva e a outra negativa. Bom, ter uma raiz positiva e a outra negativa é dizer que o eixo y está no meio das raízes. Então, essa daqui é igual a essa aqui, ó. Por isso que é pequena, né? Vou fazer logo de uma vez, né? Então, assim, ó. Então, lembrando, aqui, f de 0 vezes o a tem que ser menor do que 0, certo? Agora, tem um detalhe aqui muito importante. O que é f de 0? F de 0 é o termo independente, né? Porque quando eu coloco o 0 aqui, isso aqui desaparece. Quando eu coloco o 0 aqui, isso aqui desaparece e fica só isso aqui, né? Então, f de 0 é c. Então, isso daqui, ó, é equivalente a dizer o quê? Nesse caso, tá? É só nesse caso. Só quando ele está falando que aqui é 0. Então, isso daqui é equivalente a dizer o quê? Que c vezes o a tem que ser menor do que 0. Nesse caso, não é qualquer, não é sempre o c, tá? Esse aqui porque ele diz que tem duas raízes, tá? Então, nesse caso, eu estou chamando a atenção. Senão você vai falar assim, não, é só fazer c vezes a é menor que 0. Não, não é isso não. Não é isso não. Se você fizer aqui c vezes a menor que 0, não é isso aí. Porque aqui, nesse daqui de cima, o número real era 1, certo? Nesse caso aqui é por quê? Porque o número real é 0, tá? Porque o número real é 0. Então, o c vezes o a tem que ser menor que 0. Porque o c é quem? É o f de 0. O f de 0 é sempre o c, tá? Bom, então nesse caso aqui, então o c quem que é? M mais 2, ó, m mais 2, vezes o a. Quem que é o a? É o m. Então isso aqui tem que ser o quê? Menor do que 0. Bom, tá aqui as duas raízes estão evidentes, né? M igual a menos 2, burro, m igual a menos 2 e m igual a 0. Vamos fazer aqui, ó. Menos 2 está aqui, o 0 está aqui. M vezes m dá m ao quadrado, é concavidade para cima. Então aqui é mais e aqui é menos. Como ele quer que isso aqui seja menor que 0, então ele está falando aqui, ó. O m pertencente aos reais, tal que menos 2 seja menor do que m, menor do que 0. Certo? Viu? Molezinha, né? E a de baixo, como eu falei, é a mesma coisa, só que ele fala com outras palavras. Ele fala que uma raiz é positiva e a outra negativa. Ou seja, ele está falando que ele está falando o quê? Que o a vezes o c é menor do que 0. Entendeu? Ele está falando que o a vezes o c é menor que 0. Por quê? Porque o c é f de 0, né? E o 0, o c, quer dizer, o f de 0, tem que estar no meio das duas raízes, porque uma é positiva e outra é negativa, não tem como estar diferente. Então aqui vai ficar o quê? M menos 2, que é o a, vezes o c, que é m mais 2, tem que ser o quê? Menor do que 0. Então aqui uma das raízes é o 2 e a outra raiz é quem? É o menos 2. Tá? Então, aqui está o menos 2. Aqui está o 2, m vezes m dá m ao quadrado, com cavidade para cima. Então, aqui é negativo, então ele quer o valor de m que está entre menos 2 e 2, certo? Então, vai ficar o quê? Vai ficar aqui m pertencente aos reais, tal que menos 2 menor do que m, menor do que 2, certo? Veja. Eu automaticamente, quando eu fiz isso aqui, né? Eu olhei e falei assim, o m aqui não pode ser 0. Aí eu olhei e falei, não é 0. Opa, o m aqui não pode ser 2. Não, o m não pode ser 2, tá? Então, normalmente, isso daqui não vai acontecer. Tá? Não vai acontecer do a estar aqui no meio. Porque, normalmente, o a é o que eu estou multiplicando aqui, né? O a é uma das coisas que eu estou multiplicando. Então, não vai poder ser 0, né? O a é isso aqui. Então, isso aqui não pode ser 0. Porque é menor que 0. Aqui, no caso, o a quem que é? É o m. Então, não vai poder ser 0, porque uma das coisas que eu estou multiplicando é o a. Né? E aqui o a é m menos 2, então também não vai poder ser 0. E é uma das coisas que eu estou. E aqui não tem igual, ó. Aqui nunca tem igual. Aqui é menor do que 0. Então, por isso que o a nunca vai estar nesse intervalo, certo? Mas é que eu estou viciado, então automaticamente eu olho e vejo isso aí. Beleza? Então, vamos a mais. Então, vamos lá. Olha só essas aqui. Determine o menor valor inteiro de k para que a equação 2x ao quadrado mais kx mais k menos 5 igual a 0
tenha duas raízes de sinais opostos. Opa, tá vendo? Mesma coisa das anteriores. Duas raízes de sinais opostos, sendo a negativa a de maior valor absoluto. Tá? Então, aqui acontece aquela mesma coisa da anterior. Tá aqui o eixo x, tá aqui o eixo y, tá? Então, a parábola, providenciei uma parábola para nós aqui, tá? A parábola, ela vai ter uma raiz negativa e uma raiz positiva. Pode ser para cá, né? Pode ser parábola em tudo que está lugar aqui, certo? Certo? Então, vale aquela uma que nós falamos, né? Que é o a vezes o f de zero tem que ser o quê? Menor do que zero. Por quê? Porque o f de zero é o c, né? É o c, que no caso ali é o k menos 5, é o c da função. O c tem que cruzar embaixo quando a parábola tiver concavidade para cima. Ou o c tem que ser positivo quando a parábola é para baixo. Certo? É isso aqui. Agora, o outro fato que ele pede é que a negativa, né, sendo a negativa a de maior valor absoluto. O que é maior valor absoluto? Quer dizer, a distância dela até o zero. Tá? Então, por exemplo, esse caso aqui. A negativa, ela tem essa distância até o zero. E a positiva, ela tem essa distância até o zero. Então, nesse caso aqui, a positiva tem maior valor absoluto e a negativa tem menor valor absoluto. Mas o que ele quer é isso aqui, ó. A negativa tem maior valor absoluto e a positiva tem menor valor absoluto. Seja com cavidade para cima ou para baixo, continua a mesma coisa, tá? Maior valor absoluto e menor valor absoluto. E aqui é o contrário. Menor valor absoluto e maior valor absoluto. Só que essa característica aqui, ela se resume numa coisa só, tá? Veja, quando a positiva tem maior valor absoluto, significa que o vértice, que é a média aritmética entre as raízes, né? O vértice ele fica exatamente no eixo de simetria, certo? Então, o x do vértice, né? O x do vértice, que é a média aritmética entre as raízes, tem que ser positivo nesse caso aqui. Mas como a negativa tem maior valor absoluto, então o x do vértice, que é a média aritmética, tem que ser o quê? Negativo. Então a gente põe aqui, ó, soma das raízes dividido por 2, que é igual a menos b sobre 2a, que é o x do vértice, tem que ser o quê? Menor do que zero. Pronto. Satisfeitas essas duas coisas, nós temos o valor de k, né, que satisfaz, que faz, atende isso aqui, certo? Só que ele quer o menor valor. Então, depois que eu achar o intervalo do k, que satisfaz essas duas coisas, eu vejo qual que é o menor inteiro. Então, vamos ver o seguinte. Essa daqui, o a é 2. E o f de zero é o termo independente, que não depende de x, certo? Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes k menos 5 tem que ser o quê? Menor do que zero. Então, k menos 5 tem que ser menor do que zero, né? Que eu pego esse 2, passo dividindo. 0 dividido por 2, 0. Daí eu pego esse menos 5 e jogo para lá. Vai ficar que k é menor do que 5. Primeira informação importante. E essa daqui diz o seguinte, ó. Menos b. Quem que é o b? O b é k. Então, fica assim, ó. Menos k sobre 2 vezes o a. Quem que é o a? O a é 2. 2 vezes 2, 4. Então, isso aqui, né? Isso aqui tem que ser o quê? Menor do que 0, certo? E esse daqui eu vou fazer assim, eu vou pegar essa equação e vou multiplicar por menos 4. Por quê? Porque menos vezes menos vai dar mais, e k sobre 4 vezes 4 dá k, certo? Então, ó, menos k sobre 4 vezes menos 4, k. E menos 4 vezes 0, 0. Só que quando eu pego uma inequação, que multiplica por um número negativo, esse sinal muda de sentido. Então, vai ficar assim, ó, k maior que 0, certo? Bom, aqui está o 0. Aqui está o 5, tá? Então, o k tem que ser maior que 0 e k tem que ser menor do que 5. Então, tá aqui. Esses aqui são os valores de k que satisfazem o que está sendo falado ali, né? Que pode ser assim ou assim, né? Ó, veja. Aqui maior do que esse. Aqui maior do que esse, certo? O x do vértice aqui, x do vértice aqui.
uma raiz negativa, uma raiz positiva, outra negativa, positiva, negativa, tá? Então, o menor valor inteiro é o quê? Bom, o zero é inteiro, mas o zero não inclui. O próximo inteiro é o 1. O 1. Depois tem o 2, 3, o 4 e o 5, né? Então, o inteiro menor inteiro é 1. Então, K igual a 1. Beleza? Tá. Agora, essa segunda aqui é muito importante. Eu acho que é a mais difícil de todas elas aqui. Tá? É uma das mais difíceis de todas elas. E tem uma característica muito importante. Pega o seu caderninho aí e vá anotando o que eu vou falar aqui, porque é muito importante, tá? Determine M de modo que a equação 2x do segundo grau... 2x. Determine M de modo que a equação do segundo grau mx ao quadrado menos 2m mais 1x mais m mais 5 igual a zero. Então, o A é igual a m, o B é igual a menos 2 vezes m mais 1 e o C é igual a quê? M mais 5. Beleza? Então, que essa equação tenha raízes reais, tais que 0 é menor do que x1, que é menor que x2, que é menor do que 2, tá? Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui, né, que você não pode deixar passar batido, é que são duas raízes reais e diferentes. Aí você fala, como é que você sabe que é diferente? Olha aqui, ó. x1 é menor que x2, não tem igual, então é menor. x1 é menor que x2, tá? Primeira coisa. Tá, segunda coisa. Então, vou colocar aqui, ó. Tá aqui o eixo y, tá aqui o eixo x. Digamos que aqui tá o 2 e aqui tá o 0. Tá? Então, nossa parábola vai ter que estar como? Ela vai ter que ser assim, ó. Ela tem que ter duas raízes, não pode ser assim, porque daí seriam duas raízes iguais, daí x1 poderia ser menor ou igual, né? E no caso aqui não é igual, então ela não pode ser assim. Não pode ser assim, porque daí ela não tem raízes reais, né? Tem raízes reais. Então ela tem que ter o quê? O delta maior que zero. Primeira informação. Delta maior do que zero. Fato, porque ela tem duas raízes, certo? Bom, outra coisa importante é o x do vértice tem que estar entre o 0 e o 2. Tá? O x do vértice, né? A média aritmética entre as raízes, ou o x do vértice tem que estar entre o 0 e o 2. Não tem como o x do vértice estar em outro lugar. Então, a soma sobre 2, que é o x do vértice, né? O x do vértice, tem que estar o quê? Tem que ser vou colocar diferente aqui. 0 menor do que o x do vértice, que é menor do que 2. Beleza? Essa é a segunda informação importante, tá? E agora tem mais uma informação importante. Tem mais uma coisa muito importante aqui que a gente tem que ter isso em mente, tá? Essa é outra coisa muito importante que nós temos que ter em mente. O quê? Quando o ponto, tá? Quando o ponto, como é esse caso aqui, né? A caso de cima aqui, ó. Quando o ponto está dentro da concavidade, está nessa região aqui, está na parte interna da parábola, tá? Quando o ponto está na parte interna da parábola, está entre as raízes, a gente diz o quê? Que o A vezes o F desse ponto, que eu vou chamar de K, o F de K, tem que ser o quê? Menor que zero, tá? Isso é ponto interno, né? Ponto entre as raízes, tá? Ponto entre as raízes. Quando o ponto é as raízes, daí o A vezes o F de K é igual a zero, tá? Quando K é raiz, certo? E quando o ponto é externo, né? Ou quando o ponto está para fora das raízes, tá? Para fora das raízes, né? Ou, por exemplo, quando ela não tem raízes, por isso que eu gosto de falar assim, ó. Quando o ponto ele não está na parte interna da parábola, tá? Porque o ponto, né, do x, tá? Do x, né? Quando o x não está na parte interna da parábola, por exemplo, esse aqui tá, né? Esse x aqui está na parte interna da parábola, tá entre as raízes, tá? Tá entre as raízes. Aqui é as raízes e aqui não está entre as raízes. Todo ponto que não está entre as raízes, ó, o ponto que não está entre as raízes, acontece isso aqui, ó, o A vezes
o f desse k é maior do que zero. Tá? Qualquer ponto aqui, ó. Vou colocar a parábola aqui para vocês verem. F de 2, positivo. Tá? Positivo. F de 2, positivo. E a concavidade positiva. Então, o A, que é a concavidade positiva, né? A vezes F de 2 mais. Esse ponto aqui, F desse ponto, positivo. Concavidade positiva. Então, dá positivo, dá maior que zero. Entendeu? Qualquer ponto que tiver, né? Qualquer x aqui, quando está fora das raízes, não está entre as raízes, qualquer ponto quando não está entre as raízes, o A vezes o F desse x aqui, né? Desse k, vai ser maior que zero. Certo? Nesse caso aqui, é isso que acontece com o 2 e o 0. Ó, porque as raízes estão entre o 2 e o 0. Então, né, o f desse ponto aqui vai estar positivo, concavidade positiva. F de 0 positivo, concavidade positiva. Então, o A vezes ele vai dar 0, certo? Vai dar maior que 0. Aí você fala, mas e quando a concavidade é para baixo? Então, olha só, quando a concavidade é para baixo, né, o F de 2 é o quê? Negativo. E o A é negativo. Então, A vezes o F de 2, maior que 0. Menos vezes menos, mais. Tá vendo? Ó, F de 0, negativo. O A, negativo. Então, F de 0 vezes o A, maior que 0. Entendeu? Então, são coisas que tem que acontecer nesse caso aqui. Tá? Nesse caso aqui tem que acontecer o quê? O delta tem que ser maior que 0, porque tem duas raízes. Segundo, o x do vértice tem que estar entre o 0 e 2. E o terceiro é isso aqui, né? Esse não, mas esse aqui, ó. O terceiro é esse aqui. Que o A vezes o F de 0 tem que ser maior que 0, e o A vezes o F de 2 tem que ser maior que 0. Acontecendo isso, isso e isso, para o 0 e o 2, a gente atende a necessidade aqui, tá? Ó, eu cheguei a pensar que seria menos coisas do que isso. Por exemplo, eu cheguei a pensar assim, ó. Não, basta eu fazer o A vezes o F de 2 e o A vezes o F de 0 ser maior do que 0, né? Ser maior que 0, certo? E o delta ser maior que 0, que daí estaria satisfeito isso aqui, né? Mas eu não estava vendo que tem essa possibilidade, ó. Aqui, tanto o A vezes F de 0 é maior que 0, e tanto o A vezes F de 2 é maior que 0. E o delta é maior que 0, mas daí tá para fora, entendeu? Esse caso aqui também, tá? E o inverso também, né? Ó, o F de 0 negativo e o A negativo, vai dar maior que 0. O F de 2 negativo e o A negativo, vai dar isso aqui. O delta maior que 0, atende, certo? Mas as raízes não estão entre 0 e 2. Então, eu não posso esquecer desse negócio do x do vértice, né? Que é a média aritmética das raízes, tá? A média aritmética das raízes está aqui, ó. O x do vértice tem que estar aqui dentro. Certo? São essas coisas que tem que se pensar a respeito dessa equação aqui. Beleza? Também cheguei a pensar assim, falei, não, então basta eu fazer o seguinte, ó. Se eu pegar, ó, o A vezes o F de 0 é maior que 0. O A vezes o F de 2 é maior que 0. Aí eu pego um ponto aqui no meio e digo que o A vezes o F desse ponto aqui no meio é menor que 0. Aí beleza, satisfez. Mas olha só, tem um porém disso aqui, certo? Se eu pegar o ponto que não está exatamente aqui dentro, pegar o ponto que está aqui, ó, daí não dá, né? Daí você fala, não, mas só se eu pegar um que está bem aqui no meio. Mas se eu pegar um que está bem aqui no meio, eu estou restringindo o quê? Eu estou restringindo. Eu não posso, eu estou dizendo que, por exemplo, se K for aqui, né? Nesse caso aqui, ó, tá? Se o K, o ponto do meio for aqui. Aí, ó, aí esse caso aqui está fora. Porque daí a parábola só pode estar daqui até aqui, ó. Daqui para cá. Daqui para cá, ó. Ela não pode estar aqui. Mas isso aqui satisfaz também. Então eu não tenho como fazer esse ponto do meio, tá? Entendam o que eu quero dizer, ó. Porque eu cheguei a pensar, falei assim, não, eu faço isso com esse ponto 2, isso com esse ponto 0, e faço isso com esse ponto K aqui no meio, ó. Porque daí eu garanto que a parábola vai estar por aqui, ó. Sim, mas e essa parábola aqui? Daí ela não vai estar ali, porque esse K está do lado de fora também. Entendeu? Então,
eu não posso restringir assim, esse K, eu não posso fazer desse K, a não ser que ele fale, olha, a parábola tem que estar entre o 0 e o 2 e o vértice tem que estar entre o 0 e o K. Aí beleza. Daí eu ponho aqui, né? Porque daí o vértice está entre o 0 e o K ali, ó, de algum jeito, né? Alguma coisa assim, entendeu o que eu quero dizer, não? Porque daí aqui, ó, não, entre o 0 e o K, aqui também está entre o 0 e o K, né? Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É porque eu não posso dizer isso aqui. Então, o que eu tenho que pensar? O delta maior que zero, duas raízes. Segundo, o x do vértice tem que estar entre 0 e 2. Beleza. E terceiro, o a vezes f de 0 e o a vezes f de 2 tem que ser maior que zero. Beleza? Então vamos fazer. Vamos partir para a ignorância. Então vai ficar assim, ó. Vamos começar com delta maior que zero, tá? Então delta maior que zero significa o quê? b ao quadrado, que é 4 vezes isso daqui ao quadrado, é m ao quadrado, eu vou fazer direto, tá? Porque vai faltar espaço aqui. Então b ao quadrado é o quê? É 4 vezes m ao quadrado, daí mais 2m vezes 4 mais 8m, mais 1 vezes 4 mais 4, menos 4a, o a é m, então menos 4m vezes o c, então menos 4m vezes m, menos 4m ao quadrado, menos 4m vezes 5, menos 20m. Tá? Tudo isso aqui é o delta, tem que ser o quê? Maior do que zero. Então, corto 4m ao quadrado, menos 4m ao quadrado. Tá? Daqui vai ficar que 4 tem que ser maior do que 8m menos 20m, menos 12m, passa para cá 12m. 12m. Portanto, m tem que ser menor do que o 12, passa dividindo, né? Posso simplificar aqui por 4 dá 1, por 4 dá 3, então eu passo 3 dividindo. O m tem que ser menor do que 1 terço. Primeira informação importante. Tá? Primeira informação importante que sai do delta. Segunda informação, vou fazer esse aqui, ó. Vamos fazer esse aqui do vértice mesmo. Então, olha só. O que é o vértice? É menos b sobre 2a. Então, menos b vai dar o quê? 2m mais 1 sobre 2a, que é 2m. Tem que ser o quê? Menor do que 2 e maior do que 0. Bom, esse 2 aqui pode cortar. Então, essa parte aqui, primeiro, tá? Então, m mais 1 dividido por m tem que ser maior do que 0. Então, isso aqui eu vou fazer numa reta só. Tá? Vou fazer isso aqui numa reta só. Então, a raiz do de cima é menos 1. Tá aqui, menos 1. A raiz do de baixo é 0. Essa reta aqui, inclinação positiva. Essa reta aqui, inclinação positiva. Então, ó, menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. E mais vezes mais, mais. Então, isso tudo aqui tem que ser o quê? Maior do que zero. Ou seja, tem que estar para cá do zero e para cá do zero. Tá? Isso foi esse lado aqui, ó. Agora eu vou fazer esse lado. O que eu vou fazer desse lado aqui? Vou pegar esse 2, multiplicar por m e dividir por m. E jogar para lá, certo? Quando eu jogar para lá, vai ficar assim, ó. m menos 2m vai ficar menos m, tá? Mais 1 sobre m. Tá vendo? Isso tudo tem que ser o quê? Maior do que, como eu joguei isso para lá, ficou maior do que 0. Beleza? Tá, então, vou fazer a mesma coisa aqui. As raízes aqui são 1, porque menos 1 mais 1 dá 0, 1 e 0, certo? Então, essa daqui vai ser assim, ó. O 0 aqui e aqui o 1, certo? Então, no 0, inclinação positiva. No 1, inclinação negativa. Então, aqui, ó. Menos vezes mais, menos. Mais vezes mais, mais. E menos vezes mais, menos. Tudo isso aqui tem que ser o quê? Menor do que 0. Então, para cá e para cá. Certo? Então, esse daqui é o x do vértice. X do vértice maior do que 0 e menor do que 2. Deu isso aqui. Tá? Tem que fazer a interseção. Mas como eu vou fazer a interseção disso, com isso, com isso, com isso?
Então eu vou deixar tudo assim e depois eu faço a interseção final, né? Apesar que essa daqui tá fácil, né? É menor do que menos 1 e maior do que 1, né? A interseção desse com esse, certo? Tá? Porque esse daqui pode para cá do zero e menor que menos 1. É esse aqui, ó. E esse daqui pode para cá do zero e maior que menos 1. Então, onde coincide é o quê? Então, isso aqui é assim, ó. O zero, aqui está o 1, e aqui está o menos 1. Menos 1, e aqui está o 1. Certo? Então, esse aqui maior que 1 e é maior que 0. Beleza. E esse daqui menor que 0 e menor que menos 1. Então, está aqui, ó. Menor que menos 1. Essa parte no meio não entra. Tá? Entre o 0 e o menos 1, não entra. E entre o 0 e o 1, não entra. Agora, maior que 1, entra. E menor que menos 1, entra. Então, pronto. Esses dois estão resumidos nisso aqui. Beleza. Esse aqui é maior, m menor que 1/3. Então, essa parte aqui já fica fora, né? Mas vamos fazer o último. O último é esse aqui, ó. O A é m. Então, m vezes f de 0. F de 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0. F de 0, quem que é o f de 0? Quando k é 0, né? F de 0 é o quê? M mais 5. Então, m mais 5. Né? Porque f de 0, isso aqui fica 0, isso aqui fica 0, e fica só o m mais 5, que não depende do x. Então, isso aqui tem que ser o quê? Maior do que 0, certo? Se é maior que 0, aqui está o menos 5, aqui está o 0, certo? M vezes m ao quadrado, com cavidade para cima. Então, tudo isso aqui maior que 0 é o quê? Maior do que 0 e menor do que menos 5, né? Onde é positivo. Tudo isso aqui tem que ser positivo. Então, para cá. Certo? Agora, o outro é o quê? O A é o M. Tá? Esse daqui, ó, é o A vezes F de 0, maior do que 0. Certo? É esse aqui, ó. Agora, o A vezes o F de 2 também tem que ser maior que 0, porque está para fora da concavidade, né? Lembra? Para fora da concavidade, ó. Para fora da concavidade. Tá? Então, isso aqui vai ser o quê? O A é M. Tá aqui já. O M vezes o F de 2. O que é o F de 2? Então, 2 ao quadrado, 4 vezes M, 4M. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes M, menos 4M. Menos 4 vezes mais 1, menos 4. Mais M, mais 5. Tudo isso aqui tem que ser o quê? Maior do que 0. Coloquei para esse lado aqui, faltou espaço. 4M com menos 4M sai fora. Então vai ficar o quê? M vezes M menos 1 tem que ser o quê? Maior do que 0. Certo? Então vamos ver aqui. Então isso aqui, as raízes são 1 e 0. 0 e 1. Daí o m vezes m ao quadrado. Então vai dar concavidade para cima. Isso aqui tem que ser o quê? Maior do que 0. Então para cá e para cá. Certo? Bom, então tem que satisfazer isso, que é resumo desses dois. Isso, isso e isso. Certo? E tem que satisfazer isso aqui, ó. Então veja só. M tem que ser maior do que 1,3. Vamos colocar aqui, vamos aproveitar esse aqui, ó. Esse aqui tá o 0 e o menos 5. Então tem que ser menor que menos 5 e maior que 0, que é o 0. Esse daqui tá aqui, ó. Menos 1 e 1. Aí tem que ser maior que 0, maior que 1 e menor do que 0. Certo? Mas esse daqui diz que o M tem que ser menor do que 1/3. 1/3 está aqui, ó. Aqui é 1/3. Então ali diz que o M tem que ser menor que 1/3. Então essa parte fica fora, porque 1/3 não entra. Certo? Aqui até o 0 fica fora, porque aqui não entra, aqui não entra.
Aqui até o menos 1 fica fora, porque aqui não entra. Aqui até o menos 5 fica fora, porque aqui não entra. Então é o que? É o quê? O m tem que ser o quê? Menor que menos 5. Tá? É onde o m entra, ó, menor que menos 5. Então, resposta, m menor que menos 5. Tá? Esse aqui é o que, por enquanto, deu mais trabalho, né? Porque eu tive que fazer várias condições, né? Ó, essa aqui deu uma só, essa aqui. Essa aqui deu duas, né? Porque quando a soma das raízes, né? Ou melhor, o x do vértice está entre 0 e 2, então o x do vértice tem que ser maior que 0 e o x do vértice tem que ser o quê? Menor que 2. Daí deu duas, que é a interseção, deu isso aqui. Aí o ponto 2 está para fora da parábola, que é isso aqui. E o ponto 0 que está para fora da parábola é isso aqui. Então deu 1, 2, 3, 4 coisas para fazer a interseção. Tá? Então deu para ver que a única parte que está em todas as partes que satisfaz tudo é o que? É o m menor que menos 5. Tá certo? Muito importante esses detalhes, tá? Vou circular os detalhes aqui para você anotar no seu caderno. Ó, isso aqui, ó, tá? Para fora da parábola. Fora da parábola, o x do vértice entre os limites e o delta maior que zero para ter duas raízes. Beleza? Vamos para os próximos. Vamos nessa aqui. Então, olha só. Determine m para que a equação do segundo grau, mx² menos 2 vezes m menos 1x menos m menos 1 igual a zero, tenha uma única raiz entre menos 1 e 2. Tá? Então, como assim uma única raiz entre menos 1 e 2? O cara, a primeira vez que eu pensei isso aqui, eu fiz assim, ó. Tá aqui o menos 1. Tá aqui o eixo y. 1. Tá aqui o 2. Falei assim? Uma única raiz entre menos 1 e 2, né? Será que é isso? Eu falei, não, pode ser assim também, né? Pronto. Né? Será que é isso? Aí eu falei, bom, vamos ver o delta. Falei, para isso, se isso aqui acontecer, né? Aí eu falei, não, mas uma raiz também pode ser assim, né? Meu recurso didático aqui. Ó, assim, pode ser assim também, né? Uma única raiz entre menos 1 e 2. Ou assim. Ou de cabeça para baixo. Assim. Ou assim. Certo? Também pode ser isso aqui, né? Mas também pode ser isso aqui. Isso aqui é uma única raiz entre menos 1 e 2. Aí você fala, não, mas aqui tem duas raízes iguais. Tá, se duas raízes são iguais, quer dizer que é uma única raiz. E tá entre o menos 1 e 2. Certo? Falei, então vamos ver o delta, né? Falei, vamos ver o delta. Então o delta é o quê? B ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, 4, vezes m ao quadrado menos 2m mais 1, né? Ou seja, tudo isso aqui é b ao quadrado. Aí menos 4 vezes m, menos 4m, né? Menos 4a vezes c. Vezes, né? Esse menos vou jogar aqui, ó, pum, m mais 1. Né? Coloquei o menos 1 em evidência. Então, menos 4m vezes menos, mais 4m vezes m mais 1. Então, o delta é igual a quê? 4m ao quadrado, menos 8m, mais 4. Aí, mais 4m ao quadrado, mais 4m. Certo? Vou juntar tudo, então vai ficar delta igual 4m ao quadrado com 4m ao quadrado, 8m ao quadrado, né? Foi. Menos 8m com mais 4m, menos 4m, foi, mais 4. Vou colocar o 4 em evidência. 2m ao quadrado, menos m mais 1, tá? Falei. Vamos achar as raízes, então, olha só. Dois números que multiplicados, aqui é mais, né? Então, a soma. Então, isso aqui vai vir da soma. Aí eu falei, bom, mas a soma é menos 1, não tem sentido, não. Falei, então vamos ver o delta desse daqui, né? B ao quadrado é 1, menos 4 vezes 2 vezes 1, dá menos 8. Com mais 1, menos 7. Oh, isso aqui, esse delta aqui, que é igual a 2, m ao quadrado menos m mais 1, vai ser sempre maior do que 0. Entendeu? Que não tem raiz aqui, ó.
O delta desse daqui é o quê? É 1 menos 4ac menos 8 é igual a menos 7. Menos 7 é menor que zero. Se o delta é menor que zero, quer dizer que isso daqui não tem raízes. E como a concavidade é para cima, ó, é a análise de função de segundo grau dentro da análise da função de segundo grau. Então isso aqui é uma função de segundo grau com concavidade para cima, que o delta é menor que zero, então não encosta. Então isso aqui vai ser sempre o quê? Maior que zero. Mais. Então o delta é sempre maior que zero. Se o delta é maior que zero, então isso aqui não pode. Ou é assim, ou é assim, ou é assim, ou é assim que ele quer. Certo? Bom, então vamos ver os casos seguintes. Ó. Se for assim, o 2 está dentro, está no meio das raízes. E o menos 1 está fora das raízes. Certo? Então vamos ver nesse caso aqui. Assim ou assim. É a mesma coisa. O 2 está dentro das raízes e o menos 1 está fora das raízes. Então, esse caso aqui, tá? Primeiro caso. Esse caso aqui, então, é assim, ó. A vezes f de 2, como está no meio, tem que ser menor do que zero. E A vezes f de menos 1. O f de menos 1 está fora, tem que ser maior do que zero. Certo? E o segundo caso? O segundo caso é quando está assim, ó. Então, dessa vez é o menos 1 que está dentro das raízes e o 2 que está fora das raízes. Ou assim, ou assim. Certo? Menos 1 dentro das raízes e o 2 fora das raízes. Nesse caso aqui, então é assim, ó. A vezes f de 2, como está fora, maior que zero. E o A vezes f de menos 1, como está dentro, menor que zero. Tá? Um contrário do outro. Certo? Então, vou fazer aqui, ó. Então, A é o M. Né? O A é o M. Vezes f de 2. F de 2, então vai ficar aqui, ó. 2 ao quadrado, 4 vezes M. 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes... 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes M. Menos 4M. E menos 4 vezes menos 1, mais 4. Menos M menos 1. Tá? Então, isso aqui é o quê? É o f de 2. Tá? O A vezes f de 2. Isso aqui tem que ser o quê? Menor do que zero. Certo? Bom, 4A, 4M com menos 4M sai fora. Então, vai ficar aqui o M vezes menos M mais 3. Tem que ser o quê? Menor do que zero. Certo? Bom, isso daqui vai ser o quê? Então, a raiz aqui é 3 e 0, certo? Então, 0 aqui, o 3 aqui. M vezes menos M dá menos M ao quadrado. Isso aqui a concavidade é para baixo. Só que isso aqui tem que ser o quê? Menor do que zero. Menor que zero é para cá e para cá. Certo? Agora o de baixo. A, que é o M, vezes f de menos 1. F de menos 1, então aqui, menos 1 ao quadrado, 1 vezes M, M. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. 2M menos 2. Mais 2M menos 2. Né? 2M menos 2. E menos M menos 1. Menos M menos 1. Isso daqui, então, tem que ser o quê? Maior do que zero. Então, menos M com M sai fora. Então, vai ficar aqui o M vezes 2M menos 3. Isso daqui tem que ser o quê? Maior do que zero. Certo? Bom, as raízes aqui são 0 e 3 meios. 0 e 3 meios. M vezes 2M dá mais concavidade para cima. Para isso aqui ser maior do que zero, aqui e aqui. Certo?
Bom, então como tem que ser esse e esse, então a interseção aqui é o seguinte, ó. Isso daqui entra e entra o quê? Maior que 3, tá? Né? Porque, ó, deveria ter colocado um pouquinho mais para cá, né? Vamos colocar aqui, ó, 3,5 aqui, ó. 3,5. Vou fazer tudo numa coisa só. Pronto, aqui, ó. Pronto. Então, aqui entra a interseção. Aqui no meio não tem interseção. Aqui também não tem interseção. Só tem o quê? Maior que 3, né? Esquece daqui. Só tem maior que 3. Certo? Então, desse primeiro caso, a solução é isso aqui, ó. Esse é o primeiro caso, tá? Resume nisso aqui, porque aqui está aqui e isso aqui está aqui. Beleza? O segundo caso. Bom, o segundo caso, A vezes f de 2. A vezes f de 2 é isso aqui. Só que isso aqui tem que ser o quê? Maior que zero. Então vai ficar m vezes menos m mais 3. Tem que ser maior do que zero agora. Então tá aqui, ó. Como as raízes vão ser iguais, eu vou colocar na linha, né? Então aqui, ó, o 0. 0. E aqui o 3, né? O 3 eu vou colocar mais para cá. 3. M vezes menos M, com cavidade para baixo. Isso aqui tem que ser maior que zero. Então aqui é no meio. Certo? Esse daqui vai ser igual a isso aqui, só que menor do que zero. Então vai ser M vezes 2M menos 3 menor do que zero. Então faço a linha. As raízes vão ser 0 e 3 meios. Com cavidade para cima. Como isso aqui tem que ser menor do que zero, aqui no meio. A interseção vai ser o quê? Entre 0 e 3 meios. A interseção vai ser isso aqui, ó. Certo? Agora o detalhe é o seguinte. Essa parte mais importante aqui, ó. Que fazer isso aqui, de certa forma, é fácil. Trabalhoso um pouquinho, tem que trabalhar, pensar nisso aqui e fazer. Fazer isso aqui é fácil, né? Só que agora é o seguinte. Não tem como essa parábola, essa situação toda, não tem como isso daqui ser assim e assim. Ou é assim, ou é assim. Ou é assim, ou é assim. Certo? Ó, aqui está o menos 1 e aqui está o 2. Ó. Ou é assim, ou é assim. Não tem como ela ser assim e assim ao mesmo tempo. Ou é assim, ou é assim. Ou é assim, ou é assim. E nesses dois casos, tá? Assim ou assim, assim ou assim, ou significa união. Então é isso daqui, união com isso aqui. Certo? É isso aqui, união com isso aqui. Quando eu faço a união, quer dizer que entra do menos infinito até o zero não entra, entra do 0 até o 3 meios, do 3 meio até o 3 não entra, tá? Vou colocar esse daqui aqui embaixo. Aqui está o 0 e o 3 está aqui, né? O 3 está aqui. Esse daqui é isso aqui, ó. E aqui, ó. Então, a união é o quê? Entra, não entra, entra, não entra, não entra, não entra e entra. Certo? Então, é tudo. Tá? Daqui até aqui, então eu posso dizer que é daqui até aqui menos o zero. E daqui até o mais infinito, aqui é o 3. Ó. Certo? Então eu posso colocar assim, ó. M pertencente aos reais, tá o quê? Tá? M menor do que 3 meios e M diferente de zero, ou, tá? Então, isso ou M maior do que 3. Certo? Tá? Ou o M está para cá, menos o zero, ou o M está para cá. Certo? Esse daqui é um caso um pouquinho mais complicado, trabalhosinho, né, para fazer.
certo? Mas reforço é esse caso aqui, ó, tá? É aquele o A vezes f de k, tá? O AF de k é maior que zero, ou A vezes f de k menor do que zero, tá? Isso daqui significa o quê? Está fora da concavidade, tá? O ponto está fora da concavidade, e esse daqui, o ponto está no meio da concavidade. Beleza? Vamos para o último. Vamos lá, as últimas aqui. Um refresco, tá? Que essas aqui são tranquilas. Então, olha só. A equação m ao quadrado mais 1x menos 2m mais 5 igual a zero admite raiz negativa para qual condição sobre m? Aí você vê aqui m ao quadrado, m... Não, calma aí. A variável aqui, né? Ou melhor, a raiz, ela vai ser o valor de x que faz isso aqui ser zero. M não é o que eu vou procurar a raiz. Eu vou procurar a raiz no x, certo? Então, o que eu vou fazer? Porque o m é condição, né? Qual é o valor de m? Não é a raiz. Se o m fosse a raiz, era só dizer m é menor que zero, né? Mas ele quer saber a raiz, então é o x. Então, eu vou fazer o quê? M ao quadrado mais 1x igual, vou jogar tudo isso para o outro lado, porque não tem x, ó, 2m menos 5. Então, o x vai ser o quê? 2m menos 5 sobre m ao quadrado mais 1. Então, essa raiz admite raiz negativa. Então, essa equação aqui, como ela é do primeiro grau, ela só admite uma raiz. E ele está dizendo que essa raiz, que é isso aqui, que é menos b sobre a, né? O b é isso aqui agora, né? O a é isso aqui. Então, admite raiz negativa, quer dizer que isso aqui tem que ser o quê? Menor do que zero. Bom, essa parte aqui, ó, m ao quadrado mais 1 é sempre maior que zero. Sempre. Para todo m pertencente aos reais, isso aqui é maior que zero. Então, para que essa divisão seja negativa, tem que ser menos dividido por mais dá menos. Então, isso aqui tem que ser negativo. 2m menos 5 menor do que zero. 2m menor do que 5, m menor do que 5 meios. M tem que ser menor do que 5 meios. Tem alguma outra condição? Tem alguma coisa aqui que não pode? Acabou. M tem que ser menor do que 5 meios. Quando m for menor que 5 meios, o x aqui vai ser negativo. Beleza? Esse está fácil, né? E esse último aqui? Então, sejam P e Q reais. Se a equação do segundo grau em x, tá? Tem duas raízes reais, x1 e x2, qual é o sinal das raízes? Então, olha só, vamos analisar aqui. Quem é o coeficiente A? É o 1. Quem é o coeficiente B? É o que acompanha o x, então é p ao quadrado. E quem é o coeficiente C? É o que é independente de x, é essa soma aqui, que é ao quadrado mais 1, certo? Bom, eu vou descobrir o sinal das raízes analisando, tá? Já que eu não tenho nenhum número, só tenho letras, né? Então, analisando a soma e a multiplicação das raízes, ó. x1 mais x2 e x1 vezes x2, tá? A soma das raízes é o que? É menos b sobre a, né? Menos b sobre a. Então, a soma das raízes vai ser o quê? Menos p ao quadrado sobre 1. Ou seja, é menos p ao quadrado, certo? Isso daqui, independente do valor do p, sendo real, isso aqui é sempre menor do que zero. Agora, e x1 vezes x2? Bom, x1 vezes x2 é c sobre a. O c quem que é? É q ao quadrado mais 1, sobre o a que é 1. Então, isso aqui é q ao quadrado mais 1. Isso daqui, independente do valor e do sinal do q ao quadrado, sendo real, isso aqui vai ser sempre o quê? Maior do que zero. Então, vamos analisar. Dois números que multiplicados dá positivo. Ou os dois negativos, ou os dois positivos, certo? Então, se x1 e x2 forem positivos, a soma vai dar o quê? Maior que zero. Mas a soma é o quê? Menor que zero. Aí você fala, professor, mas como é que é menor que zero? Isso aqui está ao quadrado, porque tem um menos na frente. Mas o menos ao quadrado. Não, o menos não está ao quadrado. O menos está na frente. Se tivesse ao quadrado, tinha um parênteses aqui, ó. Menos p ao quadrado é maior que zero.
Mas não é isso que está ali. O menos está na frente. Ó. Menos b, o b quem que é? P ao quadrado. Então isso aqui é menor que zero. Tá? Isso aqui é menor que zero. Qualquer que seja o x. Qualquer que seja o p. Tá? Então aqui a multiplicação, ela dá positiva. Se os dois forem positivos, mais com mais dá mais. Então não é. Se os dois forem negativos, menos vezes menos dá mais. E menos com menos dá menos. Então, x1 e x2 são negativas. Certo? Por causa disso aqui. Beleza? Facinho, tranquilo. Essas duas últimas aqui foi só um refresco para vocês esfriar a cabeça das anteriores, tá? Mas lembre, pratique essas questões aqui que a gente viu hoje, fora essas aqui que são mais fáceis, né? Mas as anteriores são questões aí que pega a maioria das pessoas, tá? A maioria das pessoas não sabe aqueles macetinhos, tá? Os macetinhos é o quê? Eu fazer o A vezes o F de um valor de K e analisar se é positivo ou negativo. Então, se é maior que zero, tá? Entre as raízes, né? K, tá? Isso aqui, então, K está entre as raízes. Se A vezes F de K for menor do que zero, então, K tá fora das raízes, tá? Entenda isso aqui, fora das raízes é o quê? Não entre as raízes, tá? Ou é maior ou menor, certo? E outra coisa que a gente viu ali foi do x do vértice, né? Analisar o x do vértice. Onde é que está o x do vértice? Tá para cá, tá? E a outra coisa que a gente analisava era o delta. Beleza? Bom, curta o vídeo, chama mais gente aqui para o nosso curso Mima. Estamos quase terminando o primeiro semestre, estamos indo para o próximo capítulo, que é função modular, tá? Então acompanhe, função modular também é um assunto muito interessante, a maioria não vai bem em função modular, tá? Se eu tivesse que escolher um assunto assim para dizer que a maioria vai bem, é função do primeiro grau, tá? Função modular não é tão difícil, mas tem detalhezinhos ali que a maioria deixa passar em branco. Então nosso próximo capítulo é função modular, e esse é o capítulo que nós vamos encerrar o semestre. Depois tem uma semana de folga e daí começamos outro semestre, tá bom? Para mais dúvidas, para mais informações, dá uma olhada no Google Drive aqui, tem lá o cronograma, tem lá as notas de aula no cronograma, onde você pode ver todos os exercícios que nós fizemos aqui, tá bom? Tem as listas de exercícios e tudo mais, beleza? Então curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, chame mais gente para o curso Mima. E estão aqui todas as aulas do primeiro ano, beleza? Vamos que vamos e até a próxima.